Olha, essa é uma daquelas histórias que a gente não começa contando do início. É preciso começar pelo fim. Um fim tão inacreditável que se tornou um dos maiores relatos de sobrevivência de todos os tempos. 72 dias. Pensa só nesse número. Mais de 2 meses. É o tempo que os sobreviventes ficaram completamente isolados, por conta própria, no meio do nada. E depois desse tempo todo, contra todas as probabilidades possíveis e imagináveis, esse foi o número de pessoas que saíram de lá com vida. 16. Então, a grande pergunta que guia toda essa análise é: como? Como eles conseguiram sobreviver isolados no gelo da Cordilheira dos Andes? Para a gente entender de verdade o tamanho desse milagre, a gente precisa voltar lá para o começo, para o dia que mudou a vida deles para sempre. Vamos lá. A gente está em 12 de outubro de 1972. O voo 571 da Força Aérea do Uruguai decola de Montevidéu com destino a Santiago, no Chile. A bordo, 45 pessoas. A maioria era de um time de rugby, garotos jovens, sabe, junto com amigos, família. O clima era de festa. Só que uma tempestade muito forte obrigou o avião a parar na Argentina. No dia seguinte, 13 de outubro, mesmo com o tempo ainda bem instável, eles decidiram seguir viagem, voando direto para uma tragédia. E por que o avião caiu? Bem, no começo, claro, rolou muita especulação. Mas a investigação foi bem clara. Não foi falha mecânica. Foi o que os especialistas chamam de voo controlado contra o terreno, que, traduzindo, foi um erro humano trágico. O copiloto, no meio daquela confusão toda do mau tempo, achou que já tinha cruzado as montanhas. Ele iniciou a descida cedo demais e acabou batendo direto na Cordilheira dos Andes. Mas acredite se quiser, a queda foi só o começo do pesadelo. O que veio depois foi uma batalha, assim, brutal, pela sobrevivência, em um dos lugares mais hostis do planeta. Ok, vamos tentar visualizar o cenário. Eles estavam na Cordilheira dos Andes, a mais de 3.000 metros de altitude. De noite, a temperatura despencava para 30 graus negativos. E eles não tinham nada. Nem roupa adequada, nem comida, nem remédio. Das 45 pessoas no avião, 33 sobreviveram ao impacto inicial. Mas a verdadeira luta, essa estava só começando. Os primeiros dias foram uma loucura. Aquela pouca comida que eles encontraram nas malas, umas barras de chocolate, uns doces, acabou muito rápido. Aí veio um fio de esperança. Um dos rapazes, Roy Harley, que era estudante de engenharia, conseguiu de alguma forma fazer um radinho funcionar. Imagina a alegria. Só que essa alegria virou desespero puro quando, no 11º dia, eles ouviram a notícia que destruiu tudo. As buscas oficiais tinham sido canceladas. Para o resto do mundo, eles estavam mortos. E aí, com a notícia de que ninguém mais procuraria por eles e com a fome se tornando algo simplesmente insuportável, o desespero chegou a um nível que a gente nem consegue imaginar. Foi nesse momento que um dos sobreviventes verbalizou o pensamento que, talvez, já estivesse na cabeça de todos. Um tabu terrível. Agora a gente entra na parte mais difícil e controversa dessa história. Uma decisão que desafia a nossa compreensão, mas que foi tomada em um cenário de necessidade extrema. Eles já não tinham mais nada. O desespero era tanto que eles chegaram a comer o couro dos assentos do avião, pasta de dente, qualquer coisa. Quando até isso acabou, só restava uma escolha terrível para não morrer de fome. E foi aí que eles fizeram um pacto, uma decisão em grupo. E dá para imaginar o quão agonizante deve ter sido. Porque não eram estranhos, né? Eram os amigos deles, os companheiros de time. Foi um ato de sobrevivência nascido da necessidade mais terrível que um ser humano pode enfrentar. Com a certeza absoluta de que nenhum resgate viria, a mentalidade do grupo mudou da água para o vinho. A espera passiva acabou. Era hora de agir e tomar o destino nas próprias mãos. A lógica era clara, mas de uma coragem absurda. Se a gente ficar aqui parado, a gente vai morrer. Ponto. A única chance é atravessar essas montanhas e buscar ajuda. Então eles passaram semanas se preparando, improvisando equipamentos e escolheram os 2 mais fortes para uma missão que era praticamente impossível: cruzar os Andes a pé rumo ao Chile. E então, no dia 12 de dezembro, quase 2 meses depois da queda, Fernando Parrado e Roberto Canessa partiram. A vida de todos os outros que ficaram para trás dependia do sucesso deles. Essa jornada dos dois é o clímax de toda essa saga. Uma prova de resistência humana que levou ao encontro que, bem, só pode ser descrito como um milagre. Foram 10 dias exaustivos caminhando pelas montanhas congeladas. E então, eles finalmente avistaram um homem do outro lado de um rio.
era um arrieiro chileno, Sérgio Catalán. Esse encontro mudou tudo. Catalán cavalgou por 10 horas para buscar ajuda. E nos dias 22 e 23 de dezembro, 72 dias depois do acidente, os helicópteros de resgate finalmente chegaram. Os 16 sobreviventes foram resgatados. Para a gente ter uma noção do custo físico disso tudo, lembra do Roy Harley, o estudante que consertou o rádio? Ele tinha 1,80 m de altura. Quando foi resgatado, estava pesando apenas 37 quilos. 37. A imagem é devastadora. Mostra o nível do que eles enfrentaram. E ainda assim, a perspectiva de quem viveu tudo isso é impressionante. Carlos Paes, um dos sobreviventes, resumiu o sentimento de muitos de uma forma muito poderosa. Para ele, não foi uma história sobre morte. Foi uma história onde, no final, contra tudo e todos, a vida venceu. E essa é a questão que fica no ar, não é? Foi uma tragédia terrível ou o maior testemunho do triunfo do espírito humano? Um evento que começou da pior forma possível, mas que se transformou em uma das provas mais poderosas de resiliência, de coragem e de uma vontade de viver que parece não ter limites. Uma história que, com certeza, continua nos fascinando e nos fazendo refletir sobre até onde vai a força do ser humano.